Boa noite, companheiros, seguidores do canal Evangelho e Vida. Que as bênçãos do Divino Mestre Jesus se derrame sobre todos os lares aqui representados. Vamos buscar nesse instante a assistência dos nossos mentores espirituais, a proteção amorosa de nossa Mãe Maria Santíssima. Neste momento, meus amigos, nós vamos, como sempre o fazemos, dar continuidade às nossas reflexões semanais sobre os Evangelhos do Mestre. Hoje a temática é um tema bastante interessante. Difícil até, eu acredito, de aceitação de nossa parte, quando nós olharmos assim à primeira vista. Jesus manda, então, que demos a outra face ao agressor. Mostre-lhe a outra face. E como consta nos evangelhos, nós vamos fazer apenas uma leitura rápida para que a gente possa se situar. Aprendeste no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42. Vamos fazer essa leiturinha rápida, como eu tenho dito, para que a gente possa se familiarizar com a leitura e o comentário e a compreensão dos santos evangelhos. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Olha que interessante, né? Que desafio. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000 passos. Aí nós estamos diante do que alguns estudiosos e comentaristas denominam de a cultura da segunda milha. Dai àquele que vos pede e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Ora, meus amigos, na questão dos evangelhos, nós vamos começar, porque nós vamos finalizar, tentando compreender a assertiva de alguns comentaristas estudiosos. Neste caso, o professor Torres Pastorino nos chama a atenção para a hipérbole da bofetada na face direita. O que é uma hipérbole? É um exagero de expressão, não é isso? Exprime claramente o perdão, diz ele, que não revida na mesma moeda. Então, o professor Torres Pastorino nos chama a atenção sobre alguns aspectos que ele pega, Jesus toma como exemplos que são comuns, exemplos simples, que acontecem na nossa vida diária, para que assim não só os discípulos possam entender, naquela época pudessem, como nós outros nos dias atuais. Então ele diz mais ainda, tire a túnica, se alguém lhe pedir, não é? A túnica, não é? A túnica que é a veste principal dele, também o manto. Outros já fazem diferente. Mas o que é isso? A manta, a túnica é o vestuário principal dos israelitas. Então Jesus diz, deve dar-se também o manto. Dê também o resto. Entregue aquilo que é mais importante, não resista. Então, tirar o manto e entregar a túnica. Então ele diz, até o essencial, vamos ver o que é que o professor coloca, contanto que não lute a fim de não perder sua paz interior. É o chamado o perdão generoso, em que se cede mais do que é exigido, solicitado. Também a questão da segunda milha. Então, o que é que Jesus quer dizer? Der muito mais do que se pede. Der mais além, esse perdão generoso. Esse aqui é o exemplo de generosidade, que também antecede o sentimento de desapego, não é isso? Então, os pedidos comuns entre amigos, me chama a atenção no comentário, eu vou aqui colocar,
favores que nos custam com frequência, sacrifícios pessoais que correspondem como 1 milha, ou seja, 1000 passos. Então, caminhar 2000. Faça aquilo que faz a diferença. É aquela questão da gente se colocar naquela posição. Eu faço isso e pronto, acabou. Não me peça mais. Não me peça mais que isso. Estamos conversados. Então, a gente não pretende ir mais além do que o necessário. Perceberam aqui a colocação? Como é delicada essa generosidade que não mede sacrifícios. E que ele diz, o perdão é chamado perdão generoso. Então, nesta questão da generosidade, nós vamos ver que o exemplo é o desapego agora. Dá quem te pede. Olha o que Jesus diz, orientando os apóstolos, vocês serão colocados em situações difíceis, e não são só os apóstolos, como todos nós no nosso momento atual, estamos sendo humilhados, muitas vezes rebaixados a uma condição até subhumana, estamos sendo desafiados a reagir, e reagir de forma grosseira. Então Jesus diz, desapegue-se, porque é o apego que nos mantém ligados às coisas materiais, quando na verdade nada de nós possuímos. Tudo é de Deus, tudo está no mundo. Quando nós aqui chegamos, veja bem, nós não trazemos nada. Nós não trazemos nada e daqui não levamos nada. Então, eu vou só fazer mais uma colocaçãozinha. Do professor Torres nos chama a atenção. Jamais revidar o mal com outro mal. Ao contrário, quando se receber uma ofensa moral. Veja bem, nós trabalhamos a questão das ofensas. Trabalhando a hierarquização das dificuldades e das consequências das ofensas. Não é isso? Nós já fizemos esse trabalhinho aqui, muito didático, mas muito importante. Lembrando ainda que nós somos consciência. E nós vamos lá lesar o quê? A nossa consciência e a lei divina, que é Deus em nós. Então ele diz, receber uma ofensa, seja ela moral ou material, temos que retribuir com benefício, nem que seja uma prece em favor dos coitados ignorantes, assim ele vai se referir, não é? É uma leitura dele, que não sabem quem faz o mal, a si mesmo o faz. Difícil de compreender, não é? Difícil. Quem faz o mal, a si mesmo o faz. Acredito que a gente vai amadurecendo e vamos chegar até lá. Então ele diz, daí o simbolismo oferecer outra face, isto é, generosamente oferecer um favor a quem nos magoou. Veja bem, ou seja, não vamos revidar a vingança, não vamos revidar a ofensa, escolhendo atos de vingança, optando por vinganças que não nos levarão a nada, Então, ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta. Outra colocação que ele nos faz, lembrando que nós não temos nada. É apenas uma questão de empréstimo para que a gente possa se munir de uma forma mais fidedigna aos objetivos divinos nessa nossa viagem, nessa nossa bagagem. Depois a gente deixa, é empréstimo, deixa aí no mundo, porque é do mundo. E só levamos o quê? Os bens espirituais e intelecto-morais. Nada, diz, olha, na carta a Timóteo, Paulo de Tarso diz, no capítulo 6, versículo 7, nada para cá trouxemos e daqui nada levaremos. Então, o que é importante para que a gente lembre na noite de hoje? Aqui é uma classificação didática que mais adiante nós vamos pegar um trecho bastante importante da oração da paz, viu? Vamos ver como é que nós vamos transmutar essas energias. Então, todo bem que fizermos a qualquer pessoa, é a nós mesmos que faremos em primeiro lugar. Olha, eu estou fazendo essa colocação
para que vocês possam analisar o pensamento e interpretação de um estudioso, um homem respeitável, sério, não é isso? Ele está dizendo, é o que Jesus nos diz, e ele está fazendo a interpretação. Diz, não imagine, como eu estou fazendo bem para ele, não é para mim. E muitas vezes queremos logo a recompensa. Ele diz, todo bem que fizermos a qualquer pessoa, é a nós mesmos que faremos em primeiro lugar. E antes de atingir a criatura favorecida, atinge a nós próprios. Prestem bem atenção à explicação científica que ele coloca, que nós vamos ver esta questão lá na prece de Francisco de Assis. Antes de atingir a criatura favorecida, olha, saiu de nós um raio de ação que nós direcionamos em favor de alguém, benefício de alguém. O que é que acontece? Modifica a nossa aura e a harmoniza, equilibrando os centros de força, né? Equilibrando as nossas energias fisiopsíquicas. Então ele diz aqui, e faz-nos aproximar da sintonia do Pai, que é amor, doação. Meus amigos, eu achei assim muito interessante essa questão e eu quis trazer para que nós pudéssemos avaliarmos juntos e repensarmos a nossa conduta no dia a dia. Nós colocamos aqui, faz pouco tempo, a questão da neurofisiologia da bondade. Todo bem, ele começa a agir primeiro nas nossas áreas cerebrais, nos hormônios da felicidade. Isto está sendo comprovado na atualidade pelos pesquisadores do comportamento humano, estudiosos das neurociências, que está tendo uma aceitação muito boa nos dias atuais. Então é bom que a gente pense e que a gente também, se não puder compreender, basta fazer o bem. Porque só em praticar o bem, a gente já sente uma coisa boa. Eu não sei se isso acontece com vocês, eu acredito que acontece com quase todo mundo. É aquela sensação de bem-estar. A gente, poxa, ganhei o meu dia. Às vezes é um prato de comida, às vezes é uma oração, é uma doação energética, ou coisas que o valha. O importante é que é para se doar. E como é que nós vamos entender melhor essa outra face? É isto que eu estou querendo trazer na noite de hoje, porque, na verdade, a semana passada nós trabalhamos aqui com os amigos e companheiros e deixamos uma prece que é chamada a oração da paz. Essa oração, que é atribuída a Francisco de Assis, na verdade, dizem alguns, que não fora Francisco de Assis que o fizera, mas um frade franciscano que fizera essa oração, pensando justamente no ideal de Francisco, na paz e na vida exemplar de Francisco de Assis. E ficou sendo chamada a oração de São Francisco, ou seja, a oração da paz, outros chamam a oração do amor, outros chamam a oração simples. E o que é que nos diz esta oração, como nós deixamos lá bem à vista de todos vocês, de todos nós? Quando nós falamos em amor, nós escrevemos amor. É para impressionar os nossos cérebros e o nosso inconsciente também. Amor. Então, o que nos diz Francisco? Que esse trabalho de amor, como é que nós podemos interpretar no sentido de uma visão transpessoal, que vai além do nosso pessoal, que vai além do nosso ego ou do nosso eu de relação. É que Deus é amor. E esse nosso eu superior, que é Deus em nós, é que vai atuar nesta fase que nós chamaremos de transmutação, nesse novo olhar,
pela percepção do ódio que existe em nós, pela percepção da tristeza que está em nós, pela percepção das ofensas que ainda nós ofendemos e que nós carregamos, a mágoa. Então, o que é que a oração de Francisco nos diz? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Veja que nós trabalhamos que a pacificação interior é justamente esse trabalho de oferecer a outra face. A face que existe em nós, que é a nossa verdadeira face. Então, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Este eu superior que é luz, que é amor, que é Deus em nós, irá fazer esse trabalho de transmutação energética do ódio em amor. Mas para isso eu vou precisar tomar consciência de que existe esses sentimentos, essas emoções de ódio, de ofensa, assim também a tristeza. Veja bem, aí a gente diz alegria, que eu leve, este eu dentro de mim, leve a alegria. E o que é que tem acontecido? Eu não sei se vocês também têm raciocinado desta forma. É que esta oração é vista como algo que vai para fora, mas é uma oração e um trabalho para dentro. Para dentro. Aí ele diz, poxa, eu vou chegar por aí semeando a paz. Onde houver ódio eu levo o amor, como se fosse uma bênção, como se a paz fosse uma palavra. Então nós vamos ver e vamos aqui corroborar a postura do professor Pastorino, viu? É isso que a gente está pegando devagar. Vamos devagar e a gente chega lá. Então este eu é o eu essencial, já o dissemos. Então, o que é que acontece nesta primeira fase de processo de modificação e de oferecer a outra face? Nós passamos por um trabalho, uma fase de pacificação, que eu leve a paz, transmutando essas energias, transformando o ódio em amor, a ofensa em perdão, a desconfiança, a insegurança em fé, a tristeza em alegria. Observe que a tristeza está só no ego. A tristeza não está lá dentro do nosso eu superior. A tristeza, o remorso, o ódio não estão lá no fundo de nós mesmos, porque não é nossa herança divina. Não é nossa herança divina. Eu sempre digo que a doença, os desafetos, toda essa espécie de sofrimento não faz parte do projeto divino em nossas vidas. Então nós vamos agora passar para um segundo momento dessa oração de Francisco de Assis, quando ele nos diz: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Olha que beleza. Então, este é o momento já de disponibilização. Então, eu me predisponho, eu me coloco a serviço desse mestre interior, que é Deus em mim, que é esse Cristo interno. E eu passo a consolar, mais do que ser consolado. Eu passo a compreender muito mais do que exigir compreensão. E eu passo a amar, muito mais do que desejo ser amado. É um processo de doação, de entrega. Ó Mestre, estou aqui e me disponho a realizar a tua vontade. Ora, a vontade de Deus, segundo a orientação dos grandes mestres espirituais e, sobretudo, do nosso grande mestre, Jesus de Nazaré. Então, não é algo fácil, mas a gente vai chegando lá de uma forma natural. Então, mais adiante, nós vamos ver que nós temos
A fase terceira, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se nasce para a vida eterna. Aí nós dizemos, pronto, já disse tudo. São Francisco está falando que a gente não morre, que a gente dá e vai receber. Então, observem que não é por aí. Quando ele diz, é morrendo que se nasce para a vida eterna, nós podemos entender neste momento que nós vamos deixar morrer em nós esses sentimentos malsãos, esses sentimentos doentios. Nós vamos fazendo o quê? Morrendo, ele vai se transmutando. Eles vão se transmutando e se transformando porque é energia. Energia neutra. A energia, você é que dá a tonalidade, a qualidade à sua energia. Então, transmutando, morremos sempre um pouco mais nesse interior de mazelas, de dores e de sofrimentos que nós precisamos fazer desaparecer. Mas sempre a fim de que a gente passe a viver melhor por um processo de percepção. Eu preciso perceber. Eu preciso me escutar. Eu preciso me ouvir para que eu possa dar essa outra face. Então, aqui nós já estamos num processo que é chamado pelos estudiosos da transpessoalidade como autonomia. Autonomia. Aí eu já faço naturalmente. Eu já passo a perdoar com a forma natural. Eu já passo a me doar de forma natural. Eu não fico pensando só em receber. Olha aí o exercício de bondade. Olha o exercício de bondade e de transmutação gloriosa. Daí a gente passar a compreender que é dando que se recebe. Já dissemos no início, por isso que nós trouxemos as colocações do estudioso professor Torres Pastorino no Evangelho, Sabedoria do Evangelho, quando ele nos diz quanto a gente dá, nós, antes de entregar, nós somos o primeiro beneficiado. Por quê? Porque há entre nós essa transmutação energética gloriosa, benéfica, amorosa, salutar. Então, vamos olhar com outros olhos os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas emoções e vamos transformá-las à medida da conscientização de que nada de bom elas nos trazem, de que a nossa herança é divina, de que não só a ciência aliada à religião está nos chamando a trabalhar fazer esse processo de pacificação interior, que é Deus em nós. Trazer para o nosso eu, que é o ego, de relação com os outros, esta segunda face. Mostre a outra face, como diz Jesus. Não resistas ao mal, que se vos queira fazer. Também nos diz o Mestre. É a lei da não resistência que nós só podemos realizar de forma natural e pacífica. Então, assim nós vamos ver que a prece, a oração, que é atribuída a Francisco de Assis, nos convoca a um mergulho interior. Mas não é uma oração para fora. Não é oração que eu dirija para o outro, como é agora o processo, o trabalho de irradiação que nós iremos fazer. Mas é uma oração para dentro. O ódio está dentro de nós, a tristeza está lá dentro, as trevas estão lá dentro. Então vamos ao encontro dessas emoções e desses sentimentos, encará-los de frente. E vamos nos perguntar, e nos momentos em que tomarmos consciência, o que é que o divino quer me ensinar com essa dor? O que é que o divino, que é Deus em mim, quer me ensinar, quer dizer com essa tristeza? Então, o que é que nós vamos perceber?
que é a nossa consciência vai se ampliando cada vez mais, cada vez mais. E só para que a gente passe a entender numa linguagem mais prática, eu vou fazer aqui um ligeiro comentário do Evangelho sobre amar os vossos inimigos no capítulo 12. Os comentários, olha aqui, do professor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard. Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria. Tá entendido, né? Aqui. Golpe por golpe. Olha a lei do talião. Olha a lei do talião. Que naquele tempo já era um crescimento, um avanço. Que em vez de pedir uma dentadura, pedia-se agora só dente por dente. Em vez de se pedir 2 olhos, era só o olho. Se prejudicar só um olho, era olho por olho. Que naquela época já era considerada um avanço na lei deles, na compreensão. Mas agora nós estamos outros, porque nós estamos aprendendo com Jesus de Nazaré, através da lei de amor, que é Deus em nós, atuando e transmutando todas essas energias que não nos levam ao crescimento pessoal. Então diz mais ainda, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Não é justo. Se ele me prejudicar, eu vou prejudicar, e por que não? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou bobo? Me aguarde, me aguarde. E vem também aquele deboche, né? Aquela frase corriqueira. Espere, Araruta tem seu dia de mingau. Araruta tem seu dia de mingau. Olha quanta coisinha a gente coloca e pensa que é brincadeira. Isso é profundo. Isso é profundo. São sentimentos de vingança que estão dentro de nós. Então não vamos falar nem por brincadeira. Olha aqui. Moisés dizia ouro por ouro, dente por dente. Mas Jesus, o Cristo, veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Chama-nos a atenção aqui o professor. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, não é? É aquela história, lembra-se que eu disse? Já ensinamos para os filhos, não venha para cá apanhado. Se você apanhar na escola ou na rua, chega em casa, você apanha novamente. Olha, o orgulhoso, uma questão de honra. Olha, vamos ter muito cuidado, muito cuidado. Então, parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. Já que a sua noção do que a vida alcança somente o momento presente. Somente o momento presente. Nós pensamos em termos de eternidade, desse contínuo existencial. Então, suportar o insulto. Olha, se você silenciar, Emmanuel nos disse essa semana, eu coloquei no canal, o seu silêncio fala muito mais do que palavras. Silencie, silencie, apenas silencie. É um insulto, o que é que você vai dar? Você vai devolver um insulto ainda maior? Uma vingança e um ódio ainda maior? Medindo forças com o inimigo? Que inimigo é esse que está dentro de nós? Resistindo ao mal que se nos queiram fazer? Vamos todos os dias, meus amigos, pensar com Jesus, sentir com Jesus, refletir com Jesus e atuar nos nossos relacionamentos com os ensinamentos do Mestre de Nazaré, colocando-os em prática. Veja bem, aquele diz, se não colocarmos um freio, aí ele diz, não é uma questão de você apanhar e ficar apanhado. Veja bem, ele diz o seguinte,
Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo, logo todos os bons serão suas vítimas. Coloca o freio, mantém limites, faz o distanciamento necessário, mas não entre no mesmo nível. Não entre no mesmo nível de desamor, de odiosidade. Olha o que está aí no mundo. Homens grosseiros, violentos, fazendo a guerra. Eu já estava perguntando, meu Deus, um homem só faz isso? Um homem só está fazendo isso? Será? Será que esse homem só está fazendo a guerra? É o que nós estamos vendo no mundo. E então ele diz, até o próprio instinto de conservação, que é a lei de natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Não é que você não lute pela vida. Não é que você não se defenda dos ódios e das violências, mas é que você não agrida. E não retribua na mesma moeda. Por essas palavras, Jesus não quis proibir a defesa. Olha que fechamento lindo. Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que o faz rebaixar o seu orgulho. Olha que beleza de ensinamento. Mas será que nós estamos fazendo isto? Vamos ter cuidado, muito cuidado, porque nós estamos trazendo neste mês, numa sequência lógica, um encadeamento muito bonito. A paz no mundo, a paz em mim, a paz em casa, num trabalho de pacificação que começa em mim e se estende para o mundo, para dentro do meu lar, para os meus relacionamentos. Neste momento em que passamos por guerras e sofrimentos, e que nós sabemos que não é só a guerra que mata, existe, sobretudo na nossa pátria Brasil, muitas mortes que são resultantes de violências, de tráficos, de assassinatos e de tantas outras miserabilidades humanas. Mas não por isso vamos defender a guerra oficial. O homem tem que estar armado de amor. O homem precisa estar armado de solidariedade, de pacificação interior, para que só assim possamos nos tornar, dentro de nós, instrumentos da paz. Que Deus nos abençoe e nos assista a todos neste momento, meus amigos. Paz para todos nós. Que assim seja. Vamos agora dar continuidade ao nosso trabalho de oração e irradiação, quando vamos dirigir os nossos raios mentais, através dos nossos sentimentos e desejos de ajudar, ajudando os doentes, os sofredores, e onde quer que eles estejam, não se preocupem. Mas eu pensei em alguém, não pensei em ninguém. Que esteja sintonizado com esta nossa mesma energia, irão receber tranquilamente. Que Deus lhes pague por mais este momento de doação fraterna. Momento de oração e irradiação. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, tranquilize-se. Sinta as vibrações amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, neste momento, chegando ao seu lar. Visualize um céu azul estrelado.
Sinta essa luz descendo através do teto, penetrando pelas paredes, percorrendo todo o ambiente e aposentos da sua casa. Tudo é paz, tudo é paz, paz. Fixe agora a sua atenção na cor do azul, azul do céu estrelado. Visualize essa luz inundando todo o seu corpo. Irradia do seu coração, irradia das suas mãos. Você agora vai dirigir esse foco de luz amorosa, pacificadora, na direção das pessoas que você deseja ajudar. Pense em cada pessoa que você deseja ajudar. Agradeça. Vamos envolver nesse instante os doentes nos leitos dos hospitais. Envie sua luz para os presídios. E deixe que esta luz continue irradiando. Até fundir-se no espaço infinito. Pense em nossa pátria, o Brasil. Tudo é paz, tudo é harmonia. Retorne tranquilamente ao ambiente do seu lar e agradeça a fonte divina do poder por mais este momento de luz. Gratidão, paz e bênçãos de luz em seu lar.